A santa paz de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer esta noite maravilhosa desde já, os irmãos e as irmãs que têm acompanhado e todos aqueles que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo. Amém? E nós estamos aqui mais uma vez nesta noite, que o Senhor tem nos preparado para nós meditarmos o conselho da palavra do Senhor. Amém? Porque eu costumo falar, a palavra de Deus é uma tremenda fonte de bênção para as nossas vidas. Nós temos tudo o que nós necessitamos dentro desse livro sagrado, que é as Escrituras, irmão. Minha irmã, meu irmão, eu sei que vocês agora estão aí com esse... Perdão aqui, deixa eu arrumar aqui a minha gravata. Glórias a Deus. Eu sei que os irmãos estão aí acompanhando, glórias a Deus, a ficar mais elegante diante da presença do Senhor, né? Com reverência, com amor, com temor, pelas bênçãos e maravilhas que o Senhor tem realizado na nossa vida. Então, irmão, nós temos aqui para meditar o conselho da sua palavra. Eu sei que os irmãos estão aí com a palavra de Deus, a Escritura Sagrada em suas mãos, e vamos estar dando continuidade naquela meditação, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, né? Eu costumo falar que nasceu do coração de Deus esta obra, esse canal Tudo Se Fez Novo para os nossos corações, e aqui nós estamos apenas nutrindo, acompanhado com os irmãos, com as irmãs e todos aqueles que têm ouvido e assistido esse vídeo no canal Tudo Se Fez Novo, irmão. Sabemos que só numa unidade de fé, numa unidade de espírito e um amor só dada pelo Senhor Jesus. Amém? E nós estamos falando como devemos tratar o irmão culpado, a ofensa do irmão, né? Glórias a Deus, nós estávamos lendo em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15 ao 20, amém, irmão? E nós vamos estar agora falando desse momento maravilhoso. Eu quero que os irmãos também estejam acompanhando lá no canal Tudo Se Fez Novo no YouTube, Jackson Antônio Alves, está o meu nome ali, barra no YouTube, para que o irmão possa acompanhar desde o início, já da primeira parte, como se deve tratar o irmão, a ofensa do irmão. Glórias a Deus, para que possamos entender, né? Nós vamos dar uma recapitulada aqui, amém? Vamos ler então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Agora são 18 horas e 59 em cima. Amém? Vamos estar lendo aqui. Eu quero ler bem rápido. Como se deve tratar um irmão culpado? Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça, ou se confirme, né? Seja confirmado. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, se-lhe-ás concedido por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Olha que maravilhoso também esse versículo 19 que chama a atenção. Que todos, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que estás no céu. Quer dizer, que todos concordarem. Aqui já está falando de uma unidade da fé, de uma união, de um amor, de compartilhar um com o outro unido, irmão. Glórias. É uma fonte, é tremenda força, tremenda poder, irmão. Aleluia, que rege, irmão, sobre cada um de nós, irmão. A concordância, a união, o amor fraternal, já fala. A união, compartilhar. Né, como diz lá, se eu não me engano, está em Provérbio. Que não vamos fugir desse assunto de como se deve tratar do irmão culpado. Mas ali o Senhor começa a falar conosco aqui. Diz que se você tiver dois nó em uma corda, dois nó na corda é muito, muito mais suficiente, muito mais seguro do que um nó, irmão. Não é? Se dois estiverem juntos no frio, um esquenta o outro, não é assim? Provérbio de Salomão,
Provérbios, no livro de Provérbios. É bom que os dois andem, não só, que andem junto, porque se um cair, um levanta o outro, irmão. Olha que maravilhoso, irmão. Isso tem colocado em nossos corações, amém? Então vamos aqui, irmão, nós paramos aqui, nós vamos dar uma visão, uma recapitulada rapidinho. Então, irmão, nós temos que ter esse amor, irmão, essa comunhão, essa generosidade do coração, que isso provém de Deus, irmão. E o problema do seu irmão é o problema seu também. Nós falamos isso. Não temos que tirar o corpo fora, não. Nós temos que nos preocupar, como fala, né? A concordância, compartilhar o amor. Glórias a Deus, irmão. Precisamos cultivar esses valores que nós falamos de harmonização humana dentro dos nossos lares. São princípios edificantes, irmão, que nós falamos, principalmente da nossa família, porque isso enriquece, é um enriquecimento espiritual em todo sentido da nossa família, irmão. Isso deve ser aplicado dentro dos nossos familiares. Nós falamos isso aí, irmão, aleluia, nós falamos muitas coisas sobre aquele irmão que te ofende, irmão. Não guardar o rancor, a raiva, o ressentimento, a mágoa, isso ambos, aquele que tanto guarda o rancor, a mágoa, magoado, com raiva, entristecido, rancor, se ele for dirigido por isso tomar conta dele, irmão, é ruim também para ele, como também aquele que é culpado, aquele que ofende, ambas são perniciosos, e ambas as reações dos dois também são perniciosas, não edificam, irmão. Tanto o irmão que te ofende, que te agride, tanto quanto você que guarda a mágoa, o rancor, e se você não guardar, você naquele momento se explode. Tem uma reação, não sabe controlar o seu temperamento, irmão. E explode também, começa também que sai até morte, irmão. Briga. Isso não é bom, porque lembra que nós falamos, nós temos o sentimento, mas o Senhor nos criou com emoções, sentimento, então nós não sabemos controlar muitas vezes, irmão. Isso ambos é ruim, irmão. Nós não podemos ser dirigidos pelo ódio, pelo amor, irmão. Amém? Nós temos que superá-las, irmão. Não ficar pensando, não nutrir isso, irmão. Amém? E quanto menos explodir com as pessoas, irmão. O rancor, a raiva machuca, nós falamos, irmão. Amém? Você que recebeu foi insultado, angustiado, e você começa a relembrar, irmão. E no passado, nós não devemos lembrar do passado. O passado é museu. Nós temos que daqui para frente lembrar no futuro. O que passou, passou. Daqui para frente o Senhor começa a mudar a história dessa vida, a escrever uma nova história na sua vida, irmão. Amém? Irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, aleluia. Então não devemos deixar isso nos machucar, irmão. Senão vai remoendo dentro do nosso coração rancor. Então, irmão, não podemos que isso aconteça, irmão, de maneira alguma. Lembra que vai machucando você, vai aumentando, vai nutrindo, a ponto de você sempre ficar lembrando, né, irmão? Isso aqui machuca você, fere você, traz muitas consequências lá na frente, né, irmão? Nós falamos aqui também 3 passos, irmão, importantíssimo que nós lemos aqui na palavra de Deus, que primeiro reconcilie com o teu irmão, chame o teu irmão, ou seja, em particular, e segundo, perante testemunho, e terceiro, último, a igreja, lembra? Chegar ao conhecimento da igreja. Amém? Porque nós temos que ter uma aproximação amorosa e pessoal com aquela pessoa que te ofendeu. Não desprezá-la e virar as costas, deixar, irmão. Não. É ruim tanto para ela como para você também, irmão. Como nós falamos. Você tem que ajudar o próximo, né? Então, as pessoas que muitas vezes as pessoas não chamar a pessoa em público, mas se você tiver que repreender ela, fazer com que conversar com ela, vai em particular, né, irmão? Porque isso é muito ruim, ser humilhado em público, você não vai conseguir conquistar ela. Nós falamos isso, irmão. Em vez de se aproximar dela, não aguardamos rancor, vingança, ódio, não, tire isso, irmão. Lembra que nós falamos, glórias, então, e falamos também que a raiva, angustiado, aquela pessoa, nós vamos começar a espalhar, falar mal das pessoas pelas costas. Jamais nós podemos falar isso mal pelas costas, né, irmão? Nós falamos sobre isso muito também, e causa um grande alvoroço, um grande problema. Nós falamos, é só você ver no primeira mensagem que o Senhor tem nos concedido, na primeira parte, irmão. Acompanha lá, é que não temos tempo para... Né? Então é muito grave, irmão. É tão grave quanto aquele que te ofendeu, irmão. E nós vamos falar agora, aquele que te ofendeu é tão grave
quanto aquele que te ofendeu, que é o culpado, é tão grave quanto aquele que ouviu a palavra, que ouviu aquela ofensa e saiu magoado. Nós vamos falar também. Isso traz remorso, irmão, é um perigo. Assim como também aquele que está ofendido, aquele que está amargurado, aí você começa a falar mal do seu próximo, mal denigrindo a imagem dele e assim espalhando, e tudo aquilo alvoroço acontece espalhar, e todo o bairro sabe, todo mundo sabe, né, irmão? Começa aquela confusão, aquela briga, aquele alvoroço. Isso que o diabo quer causar em nossa família, causar em nosso meio, porque a luta não é contra nem sangue nem contra carne, mas com as ossos celestiais, todos os principados e potestades do mal, territoriais que estão nas regiões celestiais. Isso que nós temos que vencer, irmão, de forma espiritual, em oração, em dobrar o joelho, em buscar a face do Senhor e ler a sua palavra. Porque Jesus, ele venceu o diabo com a palavra, está escrito. Então, irmão, nós falamos tudo isso, irmão. E nós falamos aqui, irmão, glórias a Deus, se unir testemunha. Então nós temos que falar assim que, em segundo lugar, nós vamos reunir a testemunha se aquela pessoa não te ouviu, né, irmão? Você chamar particular, ela não te ouviu, nós vamos perante as testemunhas que estão ali, irmão, olhando e vendo, né, irmão? Não sei se falei essa parte. Falei sim sobre a testemunha, sobre aquela testemunha que está lá, acompanhando o caso, né, irmão? Não tem que chamar qualquer um e espalhar. Sim, você deve falar, sim, mas para aquelas pessoas que viram ali, irmão, aquela situação da qual, se ele não te ouvir, fala, vai lá, chama uma ou duas testemunhas para que seja confirmada a palavra. Nós lemos isso aqui também, falando essas pessoas que entendam a situação, que estão, né, aquelas testemunhas que estão, que entendam o erro daquela pessoa, né, aquela atitude, vendo aquela atitude, né, então ela vai lá e conversa também, irmão, com as pessoas, irmão, com essa pessoa que te ofendeu, e se ela não vir e não resolver, leve a autoridade por último, irmão. Leve a quem é superior àquela pessoa, se é a autoridade, a igreja, pois a igreja está agindo sob o domínio de Jesus, né, irmão? Por isso nós temos que levar a igreja por último, a maior autoridade. Portanto, ao administrar disciplina, o céu sanciona essa ação, porque Jesus está no controle de tudo. Nós falamos, irmão, mas isso é o último estágio, irmão, pois não tinha necessidade disso, de passar pelo terceiro estágio lá, levar ao conhecimento da autoridade, dos anciões, né, da autoridade da igreja, ao conhecimento da igreja. Se no primeiro estágio você chamasse a pessoa para conversar, né, com amor, com dedicação, né, poderia ter resolvido o problema daquela pessoa, aquela pessoa que te ofendeu, ela poderia ter ouvido, irmão, e assim, reconhecendo a culpa e se humilhando diante de Deus, né, irmão? É isso que nós falamos. Agora, uma coisa importante, nós falamos aqui, né, irmão, do primeiro amor, de compartilhar, e segunda testemunha. Mas uma coisa importante, irmão, que eu quero voltar um pouquinho e falar o que o outro perigo da pessoa, irmão, a pessoa não reconhecer a sua culpa, pois não é só do que foi ofendido, mas o culpado. É muito mais grave, irmão. É isso que nós íamos falar no assunto. Se você chamar aquela pessoa, porém ela não te ouvir, por causa do orgulho, da prepotência, do ego, ou seja, por qual outra razão, não sei, irmão, é difícil, irmão. Por isso que nós temos que se humilhar, nós temos que aceitar o erro, ser humilde, irmão, e reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, fazer com que a pessoa venha fazer com que você venha enxergar o seu erro, a sua culpa, irmão, porque é muito mais terrível do que aquela pessoa que saiu ofendida, irmão, amargurada, triste. É isso que nós vamos falar. A pessoa que tem sido dirigida pela culpa, o culpado, as pessoas passam a vida inteira fugindo, irmão, do remorso, irmão. A pior coisa, irmão, é o remorso. Ficam desorientadas, sem direção por causa da sua vergonha e da sua culpa, irmão. Observe que as pessoas dirigidas pela culpa ficam sempre lembrando do passado, permitindo que o passado controle o seu futuro. Lembra que nós falamos? Elas ficam frequentemente culpando a si mesmo por ter feito alguma coisa errada ou por ter sabotado o seu próprio sucesso, irmão. Seu próprio futuro, vamos dizer assim. Ela jogou tudo afora, irmão. Louvado seja o nome santo. E nós temos exemplos grandes, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra de Deus, ela dá um exemplo grande de Gênesis capítulo 4, versículo 8 ao 16, quando Caim pecou contra o seu irmão Abel e matou, irmão.
Abel era pastor de ovelha, não era isso? Lá em Gênesis, no começo, já no princípio, e Caim, então, era um coração mau, com ciúmes, porque ele tinha ciúmes de Caim, já era mau o seu coração, o intento do seu coração já era mau, já era mal de Caim, então ele ofereceu o que era de melhor, Abel, que era o pastor de ovelha, para as suas gorduras para o Senhor, enquanto Caim ofereceu as hortaliças do campo, né, irmão? Ele era produtor, trabalhava no campo, irmão, mas ele era mau, irmão, e se levantou e matou Abel, Caim, irmão. O que aconteceu? A culpa dele fez ele mesmo próprio sair da presença de Deus, irmão. E disse Deus, no verso 14, se nós verificarmos lá, você será fugitivo e errante pelo mundo, irmão. Então, eu quero dizer que o remorso faz com que você vive ocupado, irmão. Faz com que você vive em remorso, fugindo, perambulando de um lugar para outro, sem direção, sem controle da sua vida. Meu irmão, minha irmã. Você tem que não recuar, não desistir, mas avançar e de frente com toda, seja o que custar, irmão, seja qual for o prejuízo, seja qual for a consequência que você vai sofrer, mas você tem que encarar o seu problema de frente e não fugir dos seus problemas, irmão. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor, irmão. Então, irmão, porque aí, irmão, você vai se ficando culpando, porque é nós que saímos da presença de Deus, Deus não nos abandona, nós que abandonamos por causa do nosso pecado. A própria palavra a própria palavra de Deus fala que é uma separação entre o homem e o pecado, porquanto é o pecado que tem contaminado o homem, irmão. É o pecado que tem feito que o homem distancie de Deus, o homem e a mulher se distancie de Deus, irmão. Porque, aleluia, não se humilha diante da presença do Senhor. Outro exemplo, irmão, era Moisés, irmão. Moisés não matou o egípcio, vendo aquele egípcio maltratando o seu povo, e a ira dele, ele foi dirigido pela ira, pela raiva, e foi lá e matou o egípcio, irmão. O que aconteceu? Ele saiu, teve que fugir errante no deserto, irmão. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Isso foi permissão de Deus para que Abraão para que Abraão fosse tratado, irmão, no deserto. Aleluia, irmão. Então, de um assassino, de um fugitivo, ele se tornou um líder que representava o povo, irmão, um porta-voz do Senhor. Êxodo 2, versículo 12 está lá, irmão. E o outro exemplo, irmão, nós estamos falando do exemplo daquele que é o culpado. Que é um exemplo maior, é o próprio Judas Iscariote que traiu Jesus com um beijo, irmão. O que aconteceu? Porque já estava escrito. O Senhor já escreveu para ele que Judas já estava condenado desde o início, desde o princípio, para dar exemplo para nós, irmão. Para dar exemplo. Ele não tinha arrependimento, Judas não podia ter arrependimento, mas por quanto que tomou com o coração dele, através da raiva, da ira, aleluia, o remorso, irmão, amém? É um perigo, irmão, glórias a Deus, irmão. Está compreendendo? Não só aquele que sai ferido, mas aquele que é culpado. Por isso que você tem que ter um coração humilde, irmão, e tirar toda essa raiva, essa culpa do seu coração, irmão, aquilo que você cometeu. Amém? O remorso é o perigo, pois é diferente com arrependimento. Nós vamos falar sobre arrependimento aqui, irmão. E Salmos 32, 1, versículo 1 fala: como feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados perdoados, irmão. Olha que maravilhoso, glórias a Deus. Falamos da fé viva agora, irmão, de uma fé agora que somente através dessa fé, irmão, que pode trazer o arrependimento em nossos corações, irmão. Amém? Bendito é o nome santo do Senhor. E não deixe as pessoas te ocuparem, irmão. Lembra a história da passagem de Zaqueu que o Senhor traz para nós até agora, se eu não me engano, em Lucas capítulo 19, quando Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, recebedores de impostos, lá na Palestina, ele era empregado pelo governo romano, ele queria se encontrar com Jesus, o desejo dele era ir ao encontro de Jesus, irmão, e ele foi ao encontro, porque a vinda de Jesus estimulou o coração de Zaqueu a ter um encontro, ele queria ter amigo, queria viver aquela vida
ele queria sair daquela vida desprezada pelo povo, humilhada, aquele de pecado, porque ele era ladrão, fala a palavra. Zaqueu era enganador, era cobrador de impostos, era ladrão, ele defraudava as pessoas, mau caráter, ele queria sair daquilo. Ele teve um encontro com Jesus, para não esticar muito. Lembra quando ele foi lá e Jesus foi ao encontro dele, irmão, conquistada pelo amor? E Zaqueu não poderia ver aquela multidão, e lá na frente, porque a multidão o cercava, ele era de pequena estatura, e lá na frente ele subiu de um pé de sicômoro, ou de uma figueira brava, de uma árvore arbusta baixa, ele conseguiu subir, e Jesus passou justamente por ali, porque Jesus havia de passar para ali. Ele olhou para cima e disse: Zaqueu, chamou o nome de aleluia, Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Meu irmão, minha irmã, Jesus quer pousar na tua casa, irmão, no teu coração. Não endureça o teu coração, não deixe ele se envolver com raiva, com rancor, com vingança, com ódio. Glórias a Deus, porque o Espírito Santo, ele quer pousar no seu coração, igual pousou na casa de Zaqueu, no coração de Zaqueu. E todas aquelas multidões olhando, falou: Jesus, mestre, tu vai pousar na casa de um grande pecador? Por acaso este homem é pecador, este homem é ladrão, este homem é desprezado? Porventura você vai pousar na casa de um pecador? Glória, olha, os acusadores, irmão. Os acusadores, é fácil apontar e acusar aquele culpado, aquele que te ofendeu, mas ir ao encontro dele como Jesus soa, cheio de amor, de generosidade, como nós falamos, que isso já acabou na humanidade, esse amor generoso, e for lá fraternal, ir ao encontro daquela pessoa e ajudá-la, irmão, com amor, conquistá-la com amor. Será que é difícil para nós? É difícil quando nós temos mágoas no coração, rancor, vingança e ódio, irmão. Nós ficamos cegos. E aqueles só podemos acusar, apontar como os acusadores. O diabo quer acusar você, quer apontar você, quer destruir você, não quer que você tire essa mágoa do seu coração, essa raiva, esse rancor, meu irmão, minha irmã. Então, irmão, é isso que nós falamos, irmão. O Espírito Santo está aqui e ele mexe com a nossa estrutura, irmão. Não podemos nem controlar muitas vezes. Aleluia. Então, irmão, eu quero dizer, irmão, a salvação veio a Zaqueu, irmão. Amém? Porque aquele encontro com o Senhor Jesus, com aquele amor, a atitude de Jesus amável, irmão, e generoso, mudou o coração de Zaqueu, irmão, mudou, aleluia. Talvez, meu irmão, minha irmã, como diz a palavra, versículo 16, você pode ir lá e conversar com o seu irmão, aquele que te ofendeu, aquele que te magoou. Muitas vezes uma conversa, irmão, vai lá, coloca em assunto a par, se preocupe com ele, aleluia, particular com ele, e demonstre, conquiste ele pelo amor, demonstre o amor que você tem por ele, e ali já começa, irmão, começa a fazer o efeito do grande poder e a manifestação, porque o amor superabunda, irmão. Se o pecado abunda, o amor superabunda, aleluia, alamaia. E vai lá, toca sobre o irmão, abraça ele, perdoa ele, irmão. Isso envolve o coração dele, irmão. Começa a mudar, irmão, e ele começa a se arrepender, irmão, do que ele cometeu, irmão. Amém? E você pode ganhar a ele, porque o arrependimento vem a salvação, meu irmão. Então, irmão, glórias a Deus. O arrependimento, irmão, é a dor profunda, irmão. É diferente do que remorso. É a dor profunda por ter ofendido a santidade de Deus, ou por ter feito alguma coisa de errado, irmão, né? E por ter magoado a Deus, um pecado contra os céus e contra a terra, irmão, contra Deus. Sabe, você errou, irmão, você falhou. Glórias a Deus, irmão. E agora, irmão, glórias a Deus, você agora o arrependimento é isso. Então agora você passa por cima de tudo, irmão, e começa a dar a volta por cima, irmão. Não lembrar do passado, passa por cima de tudo e começa agora a você enxergar e compreender, assim como Deus quer que você enxergue, irmão, com amor. Aleluia. É isso que é arrependimento, meu irmão, minha irmã. Amém? E você e a pessoa agora decide mudar de vida, irmão. Sabe? A decisão de mudança, irmão, de comportamento, irmão. A decisão de comportamento muda, a decisão de mudança de comportamento leva a mudança, leva um objetivo, leva uma ação, irmão, agora. Amém?
ela não quer, isto é, ela toma uma atitude ela é determinada de mudar agora, irmão. Ela quer mudar, ela não quer, ela se arrependeu de ter falado aquilo lá, ela quer mudar, ela toma uma posição na sua vida, ou seja, não quero mais viver uma vida errada, não quero mais ter mais esse temperamento, essa explosão, eu não quero mais ofender as pessoas. Então, com isso, a pessoa não só muda de comportamento, mas ela passa a mudar de mentalidade, intelecto, ideia, irmão. Olha só como envolve o amor do Senhor Jesus, envolve todas essas áreas da nossa vida, espírito, alma e corpo. Então, ela começa primeiro a mudar o comportamento dela, irmão, depois o intelecto, ela tem uma mudança na vida de querer reagir, e agora ela tem uma mudança de intelecto, irmão, atitude de mudar os seus pensamentos, irmão. Olha, a mudança de mentalidade, de intelecto, mudar. Eu não quero mais ter entendimento e ter merecido o pecado, mentira nas trevas. Eu não quero mais ofender as pessoas. Eu sei que estou errado agora. Meus olhos estavam obscurecidos, mas agora você tirou esta venda dos meus olhos. Não quero mais ter o pensamento nesse pecado, nessa culpa, irmão, nesse remorso, na mentira, na fofoca. Não quero andar mais dessa maneira nas trevas. Um exemplo é o que eu estou te dando. Isso é arrependimento, irmão. Então a pessoa criando tudo isso no seu coração, irmão, a decisão de mudança e a decisão de mentalidade, irmão. Então agora ela então é levada por uma ação divina, uma ação sobrenatural a reconhecer o seu pecado. Agora o Espírito Santo está trabalhando nela porque você foi lá até ela, irmão, cheio de virtude, cheio de amor, de graça. Então o Espírito Santo começa a fazer envolver ela e agora através do que? Através daquilo que você falou para ela, através da palavra divina, através da palavra do conselho que você aconselhou a ela da parte de Deus. Então a palavra divina entra no coração dela. Então agora ela começa a ter uma grande tristeza, mas uma tristeza segunda a Deus, não o mundo. A tristeza é profunda ao ponto de abandonar o pecado confiando somente em Deus. Amém? Isso é arrependimento, irmão. Olha que maravilhoso. Então ela tem mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Ao você conversar com ela, aplicar a palavra de Deus no coração dela, vai criando, aleluia, tendo uma tristeza. Mas a tristeza, irmão, para ela abandonar o pecado, para ela reconhecer o seu pecado. A tristeza, segundo Deus, ela é boa. Está lá em Coríntios, irmão. Segundo aos Coríntios, se eu não me engano, irmão. Então agora ela quer viver uma vida com Deus, ela quer reconciliar, ela quer voltar para a igreja. O objetivo agora é conhecer a Deus, reconhecer o seu erro, irmão. Amém, irmão? É isso que é o arrependimento, meu irmão. Amém? Agora não deixa a culpa pegar você, irmão. Então agora ela passa a conhecer qual é a agradável, perfeita vontade de Deus, não é assim? Ela começa a agir como Deus ela quer que age, irmão, com amor, com generosidade, porque ela aprendeu, irmão. Amém? Então esse pecador, irmão, ele não se torna rebelde, irmão. Ele não vai para ele, não se isola, ele não foge. O remorso não fica culpando o coração dele, irmão. Certo? Não precisa levar ao conhecimento da igreja. E muitas vezes nem o conhecimento da igreja ele não vai ouvir, às vezes fica abandonado, abandonado, sem a cobertura. Sim, Deus está lá sobre ele, mas ele fica como ele falou assim, então, considera como gentil publicano, ele fica como gentil publicano. Vai ser triste para ele, irmão, como gentil publicano. Amém? Vai ser triste como aquele cujo coração está distante de Deus. Então Deus não quer isso, irmão. Depende de você, irmão. Então, o arrependimento é isso. Agora, não deixa o remorso. Nós falamos sobre arrependimento. Não deixa o remorso tomar conta. É diferente, irmão. É diferente com o arrependimento. O remorso é o atormentador senso de culpa, irmão. Culpa do pecado praticado, do ato realizado, da falha que você errou. Então, a pessoa comete um pecado tal, né? Começa um pecado, comete o pecado, faz alguma coisa errada e ele é apanhado em falta e se sente envergonhado, né? Assim, culpado, trazendo para dentro de si uma tristeza, mas uma tristeza segundo o remorso, o mundo. Não é tristeza boa, ou seja, uma tristeza ao ponto de trazer uma angústia profunda, fica angustiado profundamente. E aquela tristeza, aquela angústia fica remoendo dentro dele a ponto de tirar a sua própria vida, irmão. Olha só como aconteceu com Judas. Então, irmão, por exemplo, você bate na sua esposa, você agride, você discute com a sua esposa e você agride ela, irmão, bate nela. E naquele momento que você bateu nela, poderia até machucar ela, viu ela triste, machucada, e naquele momento passa na sua cabeça um remorso.
Não arrependimento de ter feito ali aquela. Você não queria fazer, mas fica um remorso de você ter naquele momento, mas depois aquilo passa, irmão, e você vai começar a fazer outra vez, faz até pior. Isso é remorso, irmão. Isso não é um arrependimento genuíno, não. Isso não é uma tristeza segundo Deus, não, irmão. Um exemplo. Então ela fica remoendo dentro dessa angústia anterior, fica remoendo de você a ponto de tirar a sua própria vida. Não deixa, irmão. Isso nós vimos que o remorso, ele vem do latim remodere, significa morder de novo aquele erro, aquele sentimento errado. Cada lembrança é como a consciência fosse mordida novamente, causando dor, sofrimento e um peso emocional. Você quer isso, irmão? Quer isso? Lembrar que você, tanto quanto aquele que te ofendeu, aquele culpado, fica ruim, como aquele também que recebeu ofensa. Olha como o diabo trabalha dos dois lados, irmão. Ambos lados são perniciosos, não são edificantes. Fazem mal. Porque agora ele vai começar a alimentar com a raiva, irmão. Nós lemos aqui o remorso. Essa tristeza segundo essa angústia segundo o mundo, irmão. E vai causar. E tanto aquele também vai começar a lembrar e vai remoer dentro de você, morder dentro de você, irmão. É diferente. Agora, arrependimento é diferente do remorso, e embora os dois sentimentos são marcados por grande tristeza e aflição, porém são diferentes um do outro. Lembra que eu falei? Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, produz mudança. Glórias a Deus. Nós estamos falando aqui, irmão, do aquele que é o culpado, não só aquele que sai ofendido, mas aquele que é culpado. E não quer se arrepender, não quer conhecer o seu erro, e agora fica aí com remorso. Para depois nós tocar mais um assunto mais para frente. Então, irmão, isso fala a tristeza segundo o sentimento de Deus. A tristeza segundo o mundo, ela produz o quê? A de Deus, ela produz mudança. Mas a do mundo, ela traz destruição. Não produz mudança verdadeira, meu irmão, minha irmã. Olha, mas produz o remorso, que nos leva à morte. Tem tudo a ver com o seu eu, ego, orgulho, e não com Deus. Lembra que eu falei? Deixa de lado esse coração endurecido, irmão. Bendito o nome santo do Senhor. E agora a tristeza com Deus é aquela que é conforme os desígnios de Deus, meu irmão, minha irmã. E tem motivos o que sobrenatural. Sentimentos de Deus. Da vida, irmão, é isso. A tristeza segundo o mundo nasce os sentimentos naturais. Segundo os mundos nasce nascimentos naturais. Motivos humanos, feridas, irmão. Glórias a Deus. Amém? Mas o sentimento segundo Deus, irmão, é aquela que nasce vida dentro do nosso coração, irmão. Glórias a Deus, irmão. Amém? São sentimentos naturais, mas o de Deus sobrenaturais, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, não deixa esse remorso assumir, dirigir a culpa, a raiva dirigir o seu coração. E nem a culpa. Nem se sentir culpado, irmão. O remorso dirigir o seu coração, irmão. Amém? Por isso que nós temos o nosso Senhor Jesus, irmão, que levou todas as nossas culpas, todas as nossas feridas. Amém? Glórias a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, você entendeu nessa parte? E nós vamos ler aqui, as horas estão se passando, quero terminar. E aqui, irmão, fala aqui que então, porque pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça, porém, se ele não te ouvir, toma contigo 2 ou 3 pessoas, irmão, e do depoimento de 2 ou 3, toda palavra se estabeleça, irmão. É isso, irmão. Então leva aquelas pessoas que nós já falamos, sabemos do problema, sabe do assunto, do erro daquelas pessoas. Vamos lá e conversa. Ela está lá, ela está em conformidade, confirmando aquela situação, irmão. Glórias a Deus, irmão. Então, se ela não se arrepender por causa do seu orgulho, da sua prepotência, da sua arrogância, da sua rebeldia, então, irmão, leva o quê? Aleluia! Se ele não nos atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também, a igreja considera como gentil publicano, irmão. Aí ela vai ter que passar pelo terceiro estágio, irmão. Então, irmão, por quê? Porque a igreja, irmão,
Porque ela fala embaixo que em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será desligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Porque a igreja ela tem o poder e a autoridade em nome do Senhor Jesus, irmão, de disciplinar, pregando a palavra, dando conselho, irmão, a igreja, eu estou falando, irmão, a autoridade, porque lá está escrito, está Cristo ali, pode libertá-lo daquele problema, resolver aquele problema, irmão. Mesmo assim, as pessoas com demônios estão possuídas com demônios, irmão, ou por ofensa, porque isso aqui, essa doença, isso que nós falamos, é o diabo que quer causar no nosso coração. Isso não provém de ti, nós lemos, irmão. É do maligno, maleficência, é do diabo, irmão. Então, ela tem o poder de reconciliar, até mesmo de ligar e desligar, irmão. Ligar o demônio, ordenando que ele se tire da pessoa, se for assim necessário, irmão. Então, o modo que Deus usa a igreja, liga e desliga, é diverso, irmão. Certamente estaria além da nossa oração e petição. É sobrenatural, não tem como dizer, irmão. Que ligar e desligar, é vários contextos. Significa que a igreja pode ser representada por seu ministério ou liderança, como nós falamos, tem autonomia de aplicar disciplina, condenando